gente me pergunta por que eu sou tão feliz. Eu respondo porque eu encontrei o amor que eu sempre... Eu vou gravar esse vídeo, eu vou contar aqui algo muito íntimo meu. E esse vídeo, não sei pra onde ele vai parar, mas não importa. O importante é que pessoas se identificam com a minha história. Eu sei que muitas pessoas vão se identificar com a minha história. E eu espero ajudar muitas pessoas. Eu venci, eu entendi, eu cresci, eu amadureci nessa situação. E eu sei que as pessoas que passam por isso também vão conseguir vencer, assim como eu venci. A minha história é o seguinte, eu quero contar aqui e contar como que eu venci, né? Como que eu consegui entender também o processo. Então é o seguinte, eu sou adotiva, né? Esse casal foi um instrumento de Deus, sabe, pra minha vida. Antes de eu entrar nessa família, porque hoje eu tenho 40 anos, mas na época passei pela FEBEM. Minha mãe solteira, tinha 6 filhos, ela morreu, ataque de coração. 6 filhos, cada filho de um pai, né, que esses 6 filhos, ninguém sabia quem era o pai. Então cada um desses 6 filhos foram direcionados para uma família e no caso vou falar de mim, né, eu fui direcionado para essa família, para esse casal, que eles foram um instrumento de Deus na minha vida. Só que nós somos ser humano, nós temos sentimento e eu cresci nessa família, mas eu cresci já sabendo que eles não eram meu pai de verdade. Então 35 anos vão colocar. A minha caminhada, a minha vida inteira foi buscar a aprovação do meu pai. Essa minha mãe que me adotou é uma princesa hoje, linda, né? Depois que a gente tem filhos e a gente é mãe, que a gente vai entender com os jovens, com os adolescentes, forem mãe, forem pai, né? Mas ok. Então o vídeo é para falar da minha necessidade, a busca de aprovação paterna. Eu cresci nessa família, nesse casal. Eu não fui registrada, né, como filha. No meu registro, no meu documento, eles colocaram só guarda de menor, então eles eram meu guarda de menor no papel, no documento, mas em relação a normal mesmo, a vida, o decorrer da vida, eles eram meu pai, minha mãe, eles cuidavam de mim e tudo. Mas todo mundo falava seu pai, sua mãe, né? Eu falava, quando eu falava com as pessoas, eu falava meu pai, minha mãe, então eu não sabia que era pai e mãe. A minha infância, a minha vida inteira, eu busquei a aprovação paterna, a aprovação de um pai, mas eu nunca encontrei. Eu acho que se ele falasse só, né, se eu ouvisse pelo menos ele falar com alguém assim, ela é minha filha, eu acho que já amenizava, mas nem isso, nunca ouvi. Mas era assim, eu ia falar com a pessoa, eu falava o meu pai, né, igual eu já disse, e a pessoa falava, o seu pai, mas ele mesmo falava, minha filha, não houve essa conversa. Então eu busquei muito essa aprovação e uma das coisas que é muito interessante é que eu não conseguia chamar eles de pai nem mãe, ou pai ou mãe, não. Eu já falava assim, aqui, a minha relação com eles, quando eu ia referir a eles, eu falava aqui, eu não falava pai ou mãe, não. Por quê? É isso que eu quero contar. É que fui muito rejeitada em relação à paternidade, em relação a filhos, tá? Ele cuidou muito bem de mim em relação a roupas, né? Vestir, calçar, né? Comida, bebida, dormir, casa, me deu tudo, escola e tudo. Só não me deu carinho, atenção e reconhecimento como filha. Glória a Deus que ele foi um instrumento para cuidar da minha vida. Só que e outra coisa, eu não tô aqui para falar dele, assim, né? E hoje eu louvo a Deus pela vida dele. Ele foi um pai do jeito que ele pôde ser, né? E nós somos falhos mesmo, nós temos natureza difícil mesmo, né? Se não for Jesus na nossa vida, não sobra muita coisa, não. Acho que não sobra nada, né? Então, eu quero falar de mim, a minha necessidade de aprovação, o que aconteceu comigo. Então, eu cresci querendo que ele reconhecesse eu como filha. Eu ouvi muitas palavras dele, falava muita coisa desnecessária comigo e tudo. E falava assim que eu tava lá de favor, né? Tipo, ele me pegou pra criar, né? Porque não tinha pai, minha mãe tinha morrido, não sabe onde estava meu pai, então
ele me pegou para criar, então era um favor mesmo, né? Então ele sempre falava comigo, qualquer errinho que eu fazia, briga, qualquer coisa, então ele sempre jogava na cara, você tá aqui de favor e tal. E sempre a minha mãe tava lá me ajudando, tava lá, né? E o Espírito Santo, ele tem a representação da mãe, né? Porque ele é consolador, ele é amoroso, ele é intercessor, ele, né? Minha mãe era um amor de pessoa, essa senhora. E ela, por muitas vezes, ela me defendeu muito, porque acabava que na raiva dele, ele liberava muitas palavras de maldição em cima da minha vida e tudo. Isso ia acabando comigo, mas em nenhum momento ele me reconheceu como filha, não. Eu tava ali mesmo, era só de favor e tudo. Mas diante das outras pessoas, eu, né, diante dos meus amigos, eu falava o meu pai, as pessoas falavam o seu pai, essas coisas todas. Então eu cresci assim, ausência de pai, né, de verdade, não tive mesmo. Mas ok. E chegou uma certa fase da minha vida, que é a fase da adolescência, que a gente sabe que a adolescência a gente tem uma fase de transição, né, fica pré-adolescente para adolescente, adolescente para jovem, jovem para, né, para adulto, sei lá, vai fazendo essa transição aí. Chegou na minha adolescência, dos meus 13 até os meus 18 anos, eu entrei numa revolta muito grande. Além de liberar muita palavra ruim em cima de mim e tudo, eu cheguei a um momento da minha vida que comecei a odiar ele. Então, passei muitos anos da minha vida, sabe, rejeitando ele mesmo. Rejeitava, não gostava, tudo que ele fazia me irritava. Esse meu pai adoeceu e aí ele secou um lado do cérebro e ele também amputou uma perna. E aí quando eu casei, tive filho e tudo, eu comecei a olhar ele com outros olhos. E aí ele já estava bem doente, já tinha amputado uma perna, já tinha, né, não lembrava muito das coisas, né? Aquele ódio, aquela raiva minha já tinha passado um pouco. Eu chegava na casa dele, ele me perguntava, fazia as mesmas perguntas. Toda vez que eu chegava lá, ele fazia a mesma pergunta. Por quê? Porque ele secou um lado do cérebro, então ele não lembrava, né, muito das coisas. Eu não sei falar se era um Alzheimer, porque na época o laudo que ele teve, a empresa não deu um laudo direito, porque senão o hospital e a empresa era tudo o mesmo dono, né? Então não ia prejudicar o outro. Falando que o dano que ele teve no cérebro foi em questão da empresa, não ia falar isso. Mas ok. E eu comecei então a orar, pedir ao Senhor para curar ele. Eu queria muito, muito que Deus curasse a mente dele, para que ele voltei, sabe? Aquele desejo que eu tinha lá na adolescência, dele me reconhecer como filha. Aí eu voltei quando eu casei, porque aí eu tive filho, né, e tudo. Aí voltei de novo. E aí eu entrei em busca, em oração. Eu orava, falava de Deus, um desejo insuportável de querer que ele me reconhecesse como filho. Então ele precisava ser curado da mente. E eu falava, Deus, por um minuto só, cura a mente dele, só para que ele me lembre quem eu sou e ele me reconheça como filho. Eu acho que, tipo, só dele falasse comigo assim, minha filha, eu acho que isso já ganhava o mundo, porque nunca falou, né? Chegou uma certa época que ficou ruim da outra perna, e aí foi pro hospital e o médico falou, olha, precisa amputar a outra perna, só que tá com uma veia do coração entupida, e eu acho que ele não aguenta essa cirurgia. Então, se ele fazer essa cirurgia, eu vou considerar ele um homem bem forte. E eu lembro que esse meu irmão sentou comigo e falou assim, André, vamos liberar o pai, porque se ele voltar, ele vai voltar vegetando. E eu, na minha ganância, na minha idolatria, na minha necessidade de aprovação, porque eu precisei, eu falei, não, é um absurdo eu liberar meu pai para morrer, né? Não liberar meu pai para morrer, não. E eu lembro que eu fui embora, chorei muito com Deus e falei, Deus, eu não aceito o Senhor levar meu pai, eu não aceito. Eu quero que o Senhor cura ele. E eu queria que o Senhor cura ele, para que ele identifique como filha. Na realidade,
Eu não falava que eu queria que ele curasse para me identificar como filha. Isso aí foi depois que eu descobri. Eu só falava que eu queria que curasse ele, mas eu não sabia o porquê que eu buscava tanta cura do meu pai. Depois que eu fui saber que era isso. Fiquei triste, meu Deus. Não aceito. Eu preciso que o Senhor cure meu pai. Eu chorei muito, sabe? Eu orei muito. Meu pai conseguiu fazer essa cirurgia, amputou a outra perna também e ele voltou. Voltou agora pior, porque aí ele já não fazia as necessidades todas na roupa, ele já, né, tinha amputado as duas pernas, aí já não andava, já também não pensava, não entendia muito bem, tinha que colocar comida na boca dele, tudo. E eu não tirar a honra aqui, porque isso tudo quem fez foi esse meu irmão, que cuidou dele, né? Porque ele não me aceitava, né? Sempre quando ele ficava assim, perturbadão lá, aí que ele me atacava mesmo. Então ele nunca mesmo me reconheceu. Mas eu continuava pedindo a cura, orando por cura, que eu queria. Quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que ter o cuidado para que isso não vire um ídolo. Porque quando vira um ídolo, não interessa nada. Aquilo ali vira uma obsessão que você quer, você não pensa em mais nada, é só aquilo que você quer. Isso é ídolo, né? Você não quer saber o que o Senhor quer. Ele viveu mais 2 anos. Depois de 2 anos, meu pai, nada de reconhecer. Nesse período de 2 anos, eu teve uma serva do Senhor que ela chegou na igreja pra mim, falou comigo, colocou a mão no meu ombro e falou assim: olha, Deus me mostra um muro muito alto na sua frente. E ele fala com você que ele não vai derrubar esse muro, mas ele vai te ajudar a traspassar esse muro, mas ele não vai derrubar o muro. Passou assim 2 anos, ele foi pro hospital, uma semana muito ruim no hospital, e meu pastor falou assim: olha, tem gente que me pede oração para mim orar por uma pessoa para que ela seja curada. E eu oro, eu falo: Senhor, faça a tua vontade. E aí a pessoa morre, né? O Senhor leva a pessoa. E essa pessoa que me pede oração fica brava comigo e fala: eu pedi para o Senhor orar para curar, não para que o Senhor levar. E o pastor falando isso, e eu prestando atenção. Aí ele falava: precisamos parar de ser egoísta. Essa pessoa está sofrendo por causa do nosso egoísmo, porque a gente não libera. A oração correta é: Senhor, faça a tua vontade. As pessoas sofrem pelo nosso egoísmo. Aquilo ali foi como se fosse uma faca enfiando uma luz que veio na minha mente. Eu comecei a chorar muito. Eu falei: não acredito. E eu falei: Deus, por favor, me perdoa. Eu libero meu pai. Faça a tua vontade na vida do meu pai. E no outro dia ele morreu. De madrugada. Eu lembro que isso era no domingo, porque foi na escola bíblica dominical. E ele morreu de domingo para segunda na madrugada. Aí pronto. Aí veio o quê? Aí eu já comecei a entrar num outro processo. Aí o processo de culpa, porque falava esses anos todos, eu segurei meu pai, porque olha, 2 anos atrás meu irmão sentou comigo e falou: vamos liberar, André, vamos, né, deixar o Senhor fazer a vontade dele. E eu, com o meu egoísmo, fui correndo chorar e brigar com Deus, falando: não aceito o Senhor levar. E aí agora, 2 anos depois, eu levo uma palavra dessa do pastor falando, né, nós somos egoístas. E eu fui egoísta, confesso que eu fui egoísta, porque a oração sincera, a oração verdadeira de um cristão que conhece o Senhor é: Senhor, faça a tua vontade. Deus já tem propósito na nossa vida, né? Eu uso muito o Salmo 139, no versículo 16, que Deus tem um livro a nosso respeito. E esse livro está escrito e determinado. Então, a gente que tem que escolher se a gente vive o que Deus escreveu para nós ou se a gente vive o que a gente quer viver, né? A Romanos 12 fala, né? A vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, só que é muito difícil entregar, né, nossa vida para o Senhor. A gente quer viver a nossa vontade. Ok, então meu pai morreu no outro dia e aquele desejo de cura não realizou, né? E foi-se embora. Ok. Eu costumo dizer que nós temos
uma caixa para cada pessoa na nossa vida. Então há uma caixa para os filhos no nosso coração, né? Uma caixinha dos filhos, uma caixinha para o esposo, no meu caso o esposo, para os amigos, para Deus, né? Uma caixinha para tudo. E como eu não alcancei aquilo que eu desejava muito, que era a aprovação do meu pai, eu como filha, eu casada já com um esposo, eu tirei o meu esposo da caixinha dele, do lugar dele, eu coloquei ele no lugar do meu pai. Ele já não era meu esposo, ele era meu pai. Tudo inconsciente. A gente não faz isso consciente. E aí eu comecei a olhar o meu esposo. É triste porque, tadinho, ele sofreu na minha mão. Como meu pai. Muitas coisas que eu tinha raiva do meu pai, que eu, sabe, que eu não tinha paciência com meu pai, eu comecei a ver isso no meu esposo e também não ter paciência com meu esposo. A ponto de muitas vezes eu ter raiva, nojo do meu esposo. Foi coisa muito forte. Então, e também colocar ele no lugar do meu pai em questão de cuidado. Às vezes ele estava cuidando dos meus filhos, fazendo alguma coisa e eu começava a brigar, a questionar com ele, tipo um ciúmes, né? Ou tipo sentindo menosprezada, falando que porque você dá mais atenção pros meninos do que pra mim, aquela coisa toda. Comecei a sentir, eu não tinha assim um amor pelo meu esposo, sabe? Eu comecei a ver muitos defeitos nele, tudo que ele fazia me irritava, né? E aí eu fui buscar ajuda, né? Eu comecei a achar que eu já não amava meu marido, sabe? Fui conversar com um psicanalista. Ele foi bênção na minha vida, ele me ajudou a caminhar nessa situação. Eu já tinha vencido muitas coisas, né? Por exemplo, eu tinha entendido a questão da palavra que a irmã tinha falado comigo, né? Que Deus não ia derrubar o muro, mas ele ia me ajudar a ultrapassar, que no caso era o quê? Ele não ia curar meu pai, mas ele me ajudava a vencer isso. O diabo começou a vir agora com acusação sobre mim, que esse tempo todo que meu pai ficou doente foi por egoísmo meu, que eu não liberei. Depois lá na frente, né, o Senhor me trouxe uma revelação. Esse tempo todo que pedia para o Senhor curar meu pai, na verdade Deus estava curando, era eu. Como eu disse, eu tinha muita raiva dele, muito ódio e tal, o jeito dele me tratar e tudo. Esse momento, depois que eu casei e tudo, tive filho e tal, que eu comecei a orar pela cura dele, na verdade Deus era me curando. Por isso que Deus não curou ele, Deus levou, mas ele me curou. Porque a Bíblia fala que enquanto você ora, você precisa orar pelos seus inimigos, pelo aquele que te persegue e tudo. Então era quando eu estava orando por ele, é que o amor estava voltando, eu estava usando de misericórdia pela vida dele. Enquanto eu orava, pedindo ao Senhor cura. Foi muito lindo esse processo que Deus teve comigo. Comecei a tratar muito mal meu marido, aquela coisa toda. E um dia eu fui num trabalho que chama Dracma Perdida, em Valadares. Eu quero até louvar a Deus pela vida da pastora Janete Menezes. E era 2 dias, foi eu e duas amigas minhas, nós fomos lá. Por quê? Porque eu falei, Deus, eu preciso saber o que está acontecendo comigo nessa questão do meu esposo. E aí eu ainda não sabia que eu tinha colocado meu esposo no lugar do meu pai. E desde o sábado, o Senhor já começou a ministrar no meu coração e já trazer as verdades, a luz, né, que eu precisava. Trouxe luz nas minhas trevas, né. Eu levei um caderno e fui anotando, né, e falei, já sabia, Deus ia levar luz nas minhas trevas, né, ali naquele momento. Eu sou muito intensa quando eu quero uma coisa, eu fico, sabe? Ali então eu falei, não, Deus, o Senhor vai trazer um entendimento, vai trazer uma luz aqui pra mim. O que ainda falta, eu tava colocando muitas coisas em ordem na minha vida, sabe? Muitas coisas que eu deixei pra trás, pela metade, eu tava vindo consertando.
E essa questão do meu esposo eu não entendia por que eu não estava dando muito certo. Dificuldade em aceitar ele. Tinha alguma coisa oculta, porque o que acontece? Existe o subconsciente, a gente bloqueia muitas coisas na vida da gente. A gente acha que a gente foi curado e na verdade não foi. A gente bloqueou aquela situação. E, então, como eu já sabia disso, eu já vinha tendo vários processos, né, de cura, de transformação e tudo. Então eu tava falando, não, tem alguma coisa aí também, eu preciso, né, saber aí o que tá em oculto, se eu bloqueei alguma coisa, eu preciso saber. E aí eu prestando atenção com o caderno e tudo. Terminou no segundo dia a gente tinha uma conversa de 40 minutos, um aconselhamento, né, na verdade. Sentava com duas pastoras, eu e duas pastoras só, e nesse dia aí eu sentei e aí eu contei a minha história e tal. Eu falei, olha, eu tô tendo dificuldade com meu esposo, porque, nossa, sabe, eu gosto dele e tudo, mas ele me irrita em tudo e tal. Ela foi me perguntar em questão do meu pai. Eu falei, como é que foi sua história? Eu contei, inocente, tranquilo, né, a questão do meu pai. E eu falei também que, nossa, tinha raiva dele e tal, não sei o que. Contei a história, igual eu contei aqui, muito mais além, né. Ela virou pra mim e falou assim, você precisa enterrar o seu pai. Eu falei, como assim? Ela falou assim, você colocou o seu esposo no lugar do seu pai. Gente, até hoje isso, tipo, hoje não é dor, não traz dor, traz assim, sabe? Meu Deus do céu, o que eu fiz? O que eu fiz? E foi uma coisa tão estranha que me veio um ódio, uma raiva de mim, sabe? Uma raiva muito grande de mim, assim. Eu falei, eu não acredito que eu fiz isso. Porque eu já tinha achado que eu já tinha superado aquele negócio do meu pai. Tipo, já não tava mais buscando, né? Ele já, assim que ele morreu, eu falei, pronto, não conseguiu o reconhecimento dele mesmo como filha. Já foi embora, tá ok. Então, quando ela falou isso, você precisa enterrar o seu pai. Você não enterrou seu pai, você só trocou ele. Você colocou o seu marido no lugar do seu pai. Porque eu falei muito bem do meu marido e tudo, né? E eu comecei a chorar. Mas eu comecei a chorar, sabe? Muito um sentimento que eu não sei explicar. Fiquei muito triste, sabe? E foi como se eu tivesse jogado um farol na minha mente, assim, ó. Eu comecei a ver verdades. Todas as implicâncias que eu tinha com meu marido eram as implicâncias que eu tinha com meu pai. Todas as coisas que eu, sabe, me incomodava no meu marido era que eu era incomodada no meu pai. E eu comecei a ver, olha, meu marido sofrendo. E sofrendo não, né, tadinho? Porque ele achava que eu era assim mesmo, né? Tudo. Mas eu fui e falei. Ela falou assim, você quer orar, você quer entregar, liberar seu pai de uma vez por todas? Eu falei, em nome de Jesus. Eu lembro que ela fez uma oração e eu tinha que repetir a oração, né, falando. A oração, eu lembro da oração, ela falava, Deus me perdoa. Eu coloquei o meu esposo no lugar do meu pai. E que eu não tinha. Ela orava comigo e ela falava, eu não tenho mais pai terreno. E o meu pai agora é o Senhor, meu pai celestial. E depois elas oraram por mim. Foi libertador para mim, foi libertador. Então eu cheguei em casa, eu fiquei muito triste, por quê? Porque a minha vida inteira era tudo que eu quis. Foi a aprovação do meu pai. E eu não consegui. E nessa busca minha, todas as pessoas que me tratavam muito bem, eu vivia muito na casa das pessoas, no meio de família mesmo, né? A casa das minhas amigas e tudo, eu ficava muito.
Então, né, eu via os pais dela e tudo, eu acabava adotando os pais das amigas como meu pai, né? E no fundo eu pensava, puxa vida, né? Se tivesse um pai, mas que me tratasse assim, não importa. Então, a minha vida inteira foi buscando isso. E aí, quando eu descobri isso, né, ela falou, eu chorei bastante e tudo. E aí eu vim embora. Quando eu cheguei em casa, sentei com meu esposo. E falei, senta aqui que eu quero conversar com você. Meu querido, você não é meu pai. Você é meu esposo, é meu amado, meu namorado, meu marido. E eu fui falando com ele. E ele, sem entender muito, eu falei, a partir de hoje, eu não vou te colocar como meu pai mais. Você não é meu pai. E aí eu fui contar pra ele a história. Muitas vezes ele vinha me beijar, em vez de eu beijar ele, eu mordia ele de nervoso, sabe? Sofreu muito, eu mordia muito ele, mordia muito, mas era nervoso. E aí eu expliquei pra ele, assim, o tempo todo eu te coloquei como meu pai. Por isso que eu te cobrava muita coisa, por isso que eu implicava muito com você e fui falando com ele. Eu queria te pedir perdão em nome de Jesus. Eu não vou fazer isso mais. Hoje eu já não sou mais inocente. Então eu fui falando isso com ele, explicando pra ele, eu não sou mais inocente e diante disso, e agora eu sei e eu vou saber identificar. Eu não tenho pai. Então eu não tenho que buscar mais a aprovação de um pai, buscar um pai em ninguém. Não tenho, eu não tenho. E o meu pai agora é um celestial, é o meu pai do céu. E ele não é só meu pai celestial, meu pai, né, do céu. Ele é da terra também, porque ele tá comigo em todo o tempo, né? Ele cuida de mim em todo o tempo. E eu orei, nós oramos, eu orei com ele, a gente orou e tudo. E essa foi a minha história. Bom, então eu finalizo dizendo que hoje eu sei muito bem o que é pai. Eu sei quem é meu pai, né? Meu pai celestial. E ele, o tempo todo ele estava sinalizando para mim. Na verdade, desde os meus 13 anos, Deus falou. Deus também usou uma grande mulher de Deus e falou assim, eu sou o seu pai. Pai é aquele que cria, não é aquele que põe no mundo. Então, Deus, hoje eu consigo ver Deus em toda a parte da minha vida, em toda a minha caminhada. Gente, tantos livramentos, é coisa assim, muitas coisas que aconteceram comigo, muitas, e eu vi Deus. Hoje, quando eu lembro das situações, eu vou vendo Deus em todas as vezes. Eu tinha um pai, né? Mas eu não conhecia, eu não identifiquei, às vezes eu não identificava, porque também muitas vezes eu orava, eu falava com o Senhor. Salmos 68, né, no versículo 5, fala que nosso pai, nós temos um pai, ele é pai de órfão, né? Mas o versículo assim que mais que fixou mesmo na minha mente, que eu guardo e que quando em todos os momentos eu lembro, Salmo 139, no versículo 16, lá fala que o Senhor tem um livro a meu respeito. Ele escreveu um livro a meu respeito e nesse livro ele determinou a minha história. Então, eu já tinha uma história para mim antes de eu nascer. O texto fala que antes de eu nascer, ele já tinha escrito, ele tem um livro a meu respeito, onde ele já tinha escrito e determinado a minha história. Então, hoje eu sou tranquila, eu não transfiro mais ninguém, a paternidade para ninguém, porque hoje eu tenho consciência. Quando você faz inconsciente é uma coisa, agora fazer consciente agora já não dá, né? Então eu fiz isso durante a minha vida inteira. Todas as pessoas que me manifestavam um pouquinho de carinho, era ali que eu me apoiava. E inconscientemente eu agia como fosse meus pais. Eu amo idoso. Eu acho que por eles também esses meus pais, eles eram idosos também já. Então por eles serem idosos, então eu via muito assim, paternidade no idoso, né? Nos idosos. Me amo
aquilo que eu sonhei, aquilo que eu desejei, muitas coisas eu vejo hoje acontecendo. E meu esposo é para os meus filhos. Hoje eu louvo a Deus pelo esposo que eu tenho, né? Hoje eu já consigo identificar, né? Porque a gente bloqueia. Quando a coisa desbloqueada a gente não consegue entender. Só que agora eu já não sou mais inocente, eu não sou, não tem bloqueio mais, como diz, já jogou luz nas minhas trevas. Aquilo que era trevas hoje agora é luz e eu sei identificar, né? E agora, além, nem o meu esposo e ninguém eu coloco. Hoje eu já sei que eu sou órfã, não tenho pai aqui na terra, mas eu tenho um pai celestial que cuida de mim todo o tempo, né? E eu vou ensinando isso para meus filhos também. João 1,12 que fala: todos quanto recebeu, teve o poder de ser chamado, teve o direito de ser chamado filho de Deus. Eu recebi Jesus, né? Jesus é o meu Salvador, é o meu Senhor, meu libertador, meu resgatador. Deus, Jesus é tudo para mim. A minha frase, né, é assim: ai de mim se não fosse Jesus. Então Jesus é tudo sobre Ele, tudo é sobre Ele. A minha história, a minha vida é tudo eu devo a Jesus. Hoje eu entendo e eu quero que o Senhor cada dia mais acenda, inflama meu coração, sempre por gratidão por tudo que Ele tem me dado, que Ele tem me confiado, porque eu sei que eu também vou precisar devolver. Um dia eu vou ter que apresentar ao Senhor aquilo que Ele confiou a mim. Então é isso. Dou um conselho, que quem estiver ouvindo agora, examine a sua vida, o que eu preciso fazer com meu filho, o que sentir, os sentimentos, as atitudes e tudo é com meu filho. O que é com meu esposo é com meu esposo. Então eu preciso saber dividir o esposo no lugar de pai, mas adolescente, jovem, até adulto mesmo, colocando o filho no lugar do esposo. Isso é terrível, né? Perder o esposo, mas está colocando o filho, a irmã no lugar da mãe, uma confusão, sabe? Identificar, né? Cada pessoa, né? Na sua caixinha, no seu lugar, no seu cantinho, né? Se não tem mais irmã, se não tem um pai, não tem que colocar um outro no lugar. Então a gente precisa identificar isso, pra gente não viver numa carência. Isso é uma carência emocional que eu passei muito grande, que resultou nisso, mas graças a Deus o Senhor me ajudou e tem me ajudado, porque muitas coisas ainda a gente bloqueia, a gente tem uma facilidade de bloquear as coisas. A gente acha que superou e na verdade não superou, a gente bloqueou. Por isso que eu presto muita atenção nessa questão. Hoje não bloqueou, porque eu trouxe, como eu falei, né, luz nas minhas trevas, e hoje agora eu já não sou mais inocente diante disso. Agora eu já sei identificar, né? E hoje meu marido é bênção, né? E ele não consigo olhar ele como meu pai mais. Ele é meu esposo e pronto, acabou. Ok? Então é isso, minha história. E hoje eu entendi isso e eu louvo a Deus por Deus ter tido misericórdia de mim e ter me dado a oportunidade de entender isso rápido, né? Porque isso é tão perigoso, porque no meu caso, por exemplo, poderia ter perdido meu casamento, o meu esposo, né? Perdido o meu esposo com isso, mas ele foi paciente. Mas Deus me deu uma família, porque eu também era algo que um órfão tem. Ele não tem muita convicção se ele vai ter uma família, né? E se ele vai ter filhos, esposo. Então isso era um sonho que eu tinha e o Senhor realizou. Nós temos que aprender a saber quem nós somos em Deus, tá? E nós somos em Deus o quê? Filhos. Em João 1,12 fala assim, ó: e todos quanto o receberam, recebeu quem? Jesus, teve o direito, o poder de ser chamado filho de Deus. E eu espero que a muitas pessoas se identifiquem. Minha intenção foi ajudar, minha intenção foi compartilhar, porque na verdade a gente precisa aprender a usar a nossa vida, nossa experiência com isso mesmo. A gente consegue
compartilhar com as pessoas, e muitas pessoas estão vivendo a mesma coisa que a gente viveu, e por a gente não compartilhar, ela nunca vai chegar, nunca vai entender, né? Então a minha intenção é essa, é para ajudar, e talvez a pessoa, alguém pode estar até vivendo isso, né? Buscando essa aprovação, a aprovação de um pastor, a aprovação de uma mãe, a aprovação de um pai, porque hoje a necessidade de aprovação é muito grande nas pessoas. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que trouxe luz, né, nas suas trevas, em algo na sua mente que deixou lá para trás. É hora de consertar. Nós estamos num tempo de viver um conserto. É tempo de arrepender, de consertar, de restituir, né, aquilo, de devolver, de pôr em ordem. Na verdade é pôr em ordem mesmo nossa casa, nossa alma, porque Deus vai vir buscar a alma, não é o corpo, né? Nossa alma que vai prestar conta ao Senhor. Então, Deus quer uma alma curada, e eu estou aí no processo de cura. Eu sei que até a minha morte eu ainda vou ter tempo para ser curada, né? Deus abençoe vocês e muito obrigada por me ouvir até aqui.